para poder efetivamente identificar quais os itens que constam nas nossas bibliotecas, tá? Do acervo que está registrado no sistema, ou seja, uma confrontação entre sistemas e fichas, né, do levantamento documental e sistêmico com a realidade, com o que a gente tem no físico mesmo da biblioteca, tá? Esse acórdão TCU que eu citei, ele interpreta a Lei 10753 de 2003 e traz o enquadramento das bibliotecas universitárias como bibliotecas que não são públicas, no sentido técnico do termo, né? Porque atendem a um público específico, não são de acesso universal a qualquer usuário, né? Atendem basicamente a pesquisador, aluno e algum outro tipo de público, né? Servidores. Então, essa lei ela identifica que a biblioteca pública ela dispensa o controle patrimonial do livro, ou seja, na biblioteca pública o livro é material de consumo. Só que a UF, conforme essa interpretação do TCU, né, e todas as outras bibliotecas universitárias e tudo mais, não se enquadram nesse conceito. Portanto, temos sim que controlar o livro como material permanente, tombá-lo, inventariá-lo, fazer todos aqueles controles estabelecidos pela lei. E na portaria STN 448, a gente tem um detalhamento dos elementos de despesa. Então, lá a gente tem, no anexo 4, né, coleções e materiais bibliográficos que tratam os itens que são enquadrados como bens permanentes, na parte bibliográfica, tá? E aí tem esses exemplos todos que eu citei. Além do livro, o e-book, você tem as enciclopédias, atlas, dicionários para uso em biblioteca, tá? E alguns outros acervos. O que não entra é o periódico em geral, que já tem um próprio elemento de despesa lá que fala que ele é material bibliográfico não imobilizável, tá? Que é o caso que pode, de repente, suscitar mais dúvida. Então, trouxe só essa introdução legal para vocês entenderem por que o livro é bem permanente e vocês poderem compreender isso na prática, né? Porque não adianta a gente fazer um trabalho sem entender por quê, né? Por que eu estou cadastrando isso? Por que isso tem um número de tombo? Lá no Pérgamo, quando você extrai o relatório, tem lá o número patrimonial, além de números outros códigos de identificação técnica de vocês, tem o número do patrimônio. Então, é por essa razão, tá? Só para vocês entenderem a questão legal, o contexto. Bem, agora vamos partir propriamente para os conceitos e metodologia do inventário. Eu vou trabalhar com essa apostila que vocês receberam, tá? E vamos iniciar então a abordagem aqui. Para a gente poder compreender o inventário, a gente tem que entender inicialmente os estágios que ele percorre, tá? Então eu vou colocar aqui uma figura para vocês entenderem, um fluxo para vocês entenderem como que é o inventário como um todo, e eu vou especificar a parte que vai caber às bibliotecas setoriais, o que vocês vão efetivamente fazer no sistema, tá? Quando a gente for tratar da parte prática. Bem, o inventário ele tem que ser iniciado a partir de uma base inicial. A gente tem que ter uma lista, seja ela extraída do sistema de patrimônio, seja ela gerada através do levantamento físico dos bens na unidade, para que a gente tenha uma base de classificação, né? Então, esse levantamento documental, ele compreende basicamente esse mapeamento inicial que é feito na unidade, que eu acredito que a maioria de vocês já tenha, né? Dessa lista inicial. E no caso da biblioteca, essa lista inicial ela já vai ser o próprio relatório do Pérgamo, que já traz a relação dos bens que constam como sendo daquela biblioteca setorial. Além do relatório do Pérgamo, vocês têm outros controles, como aquelas fichas dos livros que estão em falta, né, pelo que já foi falado em algumas reuniões. Tudo isso, gente, é levantamento documental, essa fase inicial para você iniciar o trabalho de classificação, ou melhor, de identificação desse acervo para classificar. Vai ser um pouquinho diferente das unidades, porque nas unidades, ela, além de fazer esse levantamento físico, ela vai ter que ir em sala a sala, de extrair a listagem, vai ter que ir em sala a sala conferir se tem, se não tem. No caso de vocês, o sistema, pelo que eu entendi, ele já traz essas informações detalhadamente, vocês têm um registro, né, do livro que movimentou e tudo mais. Então vai ficar, digamos assim, mais fácil de vocês terem acesso a essa informação. Então, como eu dizia, a gente vai ter a fase de levantamentos documentais, tá, para poder preparar todo esse inventário para ser classificado em sistema. Nós temos o estágio da execução, que é uma etapa que cabe às unidades, no caso vocês aqui se enquadram nesse conceito de unidades, tá? E aí a gente vai detalhar esse estágio aqui, que é o que vocês vão trabalhar. E essa parte do processamento, ela vai caber à CAP, que somos nós, a unidade de administração patrimonial, tá? Então isso aqui para vocês não vai ser utilizado. A gente vai trabalhar com esse estágio aqui que é o da execução. Só para vocês entenderem o processo como um todo, a gente agora detalha. Bom, como nós já falamos, antes de você
efetivamente classificar os bens, você precisa ter uma base documental, o levantamento dos livros, né, para poder inserir as informações no sistema. Então, nesse estágio de execução do inventário que vocês vão realizar, é importante que vocês já tenham esse levantamento feito aqui, tá? O Igor colocou na apostila, o Igor é o diretor de controle, foi o mentor desse trabalho aqui, muito legal de orientação do sistema. Ele engloba aqui na execução a fase de levantamento, né? Como se fosse uma etapa preliminar. E nesse levantamento, gente, a gente tem basicamente algumas formas, alguns conceitos que a gente está trazendo, conforme página 3, de fazer esse levantamento físico. Aqui a gente está trazendo para os bens em geral, aí a gente tenta adaptar para a realidade da biblioteca. O levantamento deítico, que a gente chama, é o levantamento setor a setor, sala a sala, tá? No caso de vocês têm um espaço unificado da biblioteca, né, para poder fazer, mas vocês têm, de repente, sei lá, separação por estantes, setores. Então, esse seria o conceito de levantamento deítico, você ir seção a seção da biblioteca para identificar o que está ali naquela estante, fazer o cruzamento entre o sistema Pérgamo e os livros que realmente estão. Então, esse seria o conceito de levantamento deítico, tá? A gente tem do levantamento mórfico, que para vocês não tem muito sentido, porque, excetuando a questão dos bens móveis, que não é o foco do treinamento, na parte do livro, você já sabe que os livros são um elemento de despesa só, que é o elemento 18. Então, tudo vai ser livro, no contexto do levantamento de biblioteca, tá? Do levantamento físico da biblioteca. E o levantamento centralizado, ele ocorre com a busca indiscriminada dos bens, arrolando-os em uma lista única e geral. Também acredito que não vai ter muita aplicabilidade para vocês, porque o que vai interessar aqui, nesse contexto, seria o levantamento das estantes, dos setores, das seções da biblioteca, que iriam facilitar o cruzamento das informações para você poder fazer a classificação desses inventários, né? Bem, então esses aqui são os tipos de levantamento que a gente tem. Levantamento físico, tá? Essa aqui já é a etapa mesmo de... Aqui eu levanto a documentação e aqui eu trago o levantamento físico para poder partir para o estágio de classificação, tá? Dentro desse levantamento físico, a gente vai lidar com duas situações que vão refletir no momento do uso do sistema para classificar, tá? A gente tem dois conceitos, eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos esquecer o processamento, porque vocês não vão fazer essa etapa, é só para ter uma noção. Bom, basicamente o que foi desenvolvido em termos de conceito, busca regular e a busca positiva, tá? Por que a gente vai ter essas duas realidades na hora de fazer esse levantamento? Porque a gente vai encontrar bens que estão na nossa relação lá no Pérgamo, concordam? Que vão estar efetivamente na biblioteca. Então esse a gente consideraria a busca regular, ou seja, estão na minha listagem inicial de classificação, né? E ao mesmo tempo constam fisicamente. E você tem ainda esses bens da busca positiva, ou seja, eu tenho aquele acervo, mas ele não está na minha base de dados. Por N situações, que eu não vou detalhar aqui agora, mas você tem números, né? O livro foi doado, não inseriu na base. Ou foi comprado e não foi etiquetado ainda, né? E está em circulação, está em utilização. Então, para cada tipo de busca, a gente vai ter uma forma de processar isso aqui dentro do sistema. Por isso é que a gente fez essa separação conceitual, porque são telas distintas. Uma tela é só para você fazer a classificação desses bens da busca regular, ou seja, estão na listagem do Pérgamo e estão no físico. E o outro é para vocês regularizarem os bens que estão no físico, mas não estão na listagem, tá? Só para a gente tentar sedimentar essa questão aqui e vocês entenderem quando partir para a parte prática. Tá. Bom, vamos então detalhar aqui, a gente, a busca positiva, porque o regular foi o que eu já falei, né? O livro está no sistema Pérgamo e ele está no nosso sistema patrimonial, está lá no físico, registradinho, tudo certinho. A busca positiva aqui é o gargalo, por quê? Aqui a gente vai mapear uma série de situações práticas que podem interferir no trabalho de levantamento e na classificação e que vocês vão ter que ver, tá? Vão, né? Para ser bem
para ser bem realista, né? Então, dentro dessa busca positiva, a gente vai ter, na página 4, tá? Para quem está acompanhando aí. A gente vai ter os bens que possuem registro, ou seja, o bem, ele possui registro, ele está no meu sistema, está tudo direitinho. Só que por algum motivo ele não está na SDC, na carga da SDC, não vai aparecer para vocês na hora de fazer a classificação, tá? Ou ele não está na biblioteca específica de vocês dentro do sistema, porque não foi movimentado, ou ele veio de algum outro setor e não foi movimentado para SDC. Então essa situação é mais simples de a gente atender. Por quê? De regularizar. Por quê? É só você informar o número do tombamento e dizer em qual biblioteca setorial que ele está. E na hora de processar isso, esse bem já vai ser migrado. Isso é simples. O segundo caso são os bens que possuem registro divergente, tá? O que é isso? Eu acredito que vai ser uma realidade muito frequente, né, para a biblioteca, a etiqueta dizer que que o sistema dizer que é um computador no lugar de um livro. Eu acredito que isso não vai ser muito frequente. De repente, na hora de inventariar os bens em geral da biblioteca, vocês podem ter algum problema relacionado a isso quanto aos bens móveis. Mas no livro, eu acredito que não vai acontecer com frequência. Mas se acontecer, a gente tem também a forma de regularizar isso via sobreposição de informações. A gente vai ver na parte prática, tá? Aqui eu vou tratar só dos conceitos para vocês entenderem. E, obviamente, quando for regularizar, no caso de sobreposição, você vai ter que alterar o CIAF, o que a Nahara falou, né? Tem que alterar o CIAF, tem que colocar o valor do livro. Então, isso pode dar um pouco mais de trabalho e requerer um tempo maior para processar esse tipo de regularização. Mas a gente vai ter as ferramentas do sistema que vão permitir esse tipo de correção, tá? Bem, o terceiro caso são os que possuem registro nulo, ou seja, o livro ele tem uma etiqueta patrimonial, mas ele não tem nenhum registro. Você joga no sistema, ele é como se ele não tivesse cadastrado, né? Então, para esse caso específico, que também pode ocorrer no caso da busca regular, né? Você vai ter o quê? Que regularizar esse livro, seja através da nota fiscal, a gente fazer um cadastro daquele bem, ou através de uma avaliação quando não há informação sobre a forma de ingresso daquele item, tá? Temos ainda a situação dos livros que possuem mais de uma etiqueta. Isso é uma realidade para vocês? Em relação a livro. Mais de uma etiqueta patrimonial. No mesmo livro. Já identificaram essa situação? Eu sim, em relação a essa questão da FEC. Não, mas aí é outra coisa. Porque FEC, ela tem um patrimônio, que é o registro dela, lá do patrimônio dela, que quando ela doa para a gente, ela dá baixa no balanço patrimonial dela. É uma coisa. O tombamento da UF, esse eu perguntando, tem mais de uma etiqueta do tombamento da UF? Então a gente nem vai ter esse caso na prática. No meu, por exemplo, no meu lá era uma autarquia municipal depois que a UF ingressou. Então teria o patrimônio. Não, mas aí não tem problema, que é aquela questão que eu citei. Se você recebeu o livro em doação, incomodado, sei lá do que, e virou da UF, a UF passou a ser proprietária, a etiqueta que tem anterior, do órgão anterior, não interessa. O que vai interessar é a etiqueta para o nosso sistema e essa que não pode estar duplicada, tá? Porque essa que vai interessar para efeito do inventário, do cadastramento. Então, eu acredito que não vai ter essa situação, mas se acontecer algum caso raro, né, de ter colado duas etiquetas, a gente vai ter que mapear, né? Porque pode ser que as duas etiquetas estejam sem registro no sistema, na hora de você jogar lá no inventário para classificar, aí vai ter que pedir o registro da mais recente e da mais antiga e eliminar a mais recente, né? A gente pode ter duas etiquetas, em que uma seja um livro e a outra seja outra coisa, aí você vai considerar só do livro para efeito de classificação, né? A gente já teve muito isso, mas com livro realmente não, mas em outros tempos a gente teve muito isso com cadeiras. Cadeiras acontecem. Sim, do que eu estou falando, em bens móveis em geral, isso vai ser mais fácil de acontecer. Mas na questão do livro, que é a particularidade do treinamento, eu acho difícil ter. Mas se acontecer, a gente tem a forma de corrigir no sistema, conforme está aqui no material, tá? Mas vai depender do caso prático, pode ter duas etiquetas, como eu falei, duas sem registro nenhum, uma sendo um livro e outra sendo outra coisa, as duas sendo coisas completamente diferentes de livro, aí a gente vai ter que ver, né, fazer uma sobreposição de informações na etiqueta mais antiga, entendeu? E buscar aquela outra etiqueta aqui que corresponde. Então vai depender do caso prático e é muito raro, acredito eu, no caso de vocês. Vamos continuar. Bens que não possuem registro, que é uma outra situação anômala que vai ser identificada na busca positiva, tá? Bom, em relação aos bens sem registro, tá?
é necessário que você inicialmente verifique se existe uma numeração patrimonial que corresponde àquele livro, que pode ter soltado a etiqueta, né? Se você tiver essa informação, esse registro, você não vai pedir uma nova etiqueta para aquele livro. Você vai utilizar a mesma numeração e substituir, colar uma outra etiqueta com um número, enfim. A gente vai refazer essa etiqueta no patrimônio, né, Igor? Para poder encaminhar a vocês, tá? No caso dos bens que não possuem registro, gente, é muito importante ter esse cuidado. O bem que não tem registro, se você sabe a origem de ingresso dele, tem que localizar a nota fiscal ou documento. A gente não vai aceitar a avaliação se você tem a documentação de ingresso daquele bem. Então, se for um livro adquirido através da FEC, que não tem o registro, e o da FEC inclui aqui, porque ele não tem o registro da UF, você vai ter que entrar em contato com a gente para a gente identificar o processo de doação daquele livro, para a gente regularizar. A avaliação, que é esse pré-cadastro, que a gente vai deixar em aberto depois do inventário, Nahara, porque você disse que realmente não vai dar tempo em 5 meses, isso é só para os livros que vocês não têm a origem ou que sabe que foi doado por alguém, mas não sabe quem, não tem documento, aí é um outro processo, tá? Inclusive, quando a gente for falar de extravio, o aluno que extravia um livro, que é a última pergunta do Tira Dúvida, né? Ele tem a política de reposição, né? Ele repõe para um livro equivalente ou um outro título que a biblioteca esteja precisando. Esse livro novo que o cara vai trazer para repor, ele vai ter que dar a nota fiscal para vocês no ato da entrega do livro. Isso tem que ser institucionalizado, senão a gente vai criar uma série de situações de avaliação daquele pré-cadastro que não são avaliações. Você sabe que o livro foi doado pelo aluno tal que extraviou. Então tem que ter o documento, tem que fazer uma norma interna e cobrar a entrega do livro com a nota fiscal para fazer essa regularização. Bem, então, gente, essas são as situações que a gente mapeou para a busca positiva, tá? Que é quando você tem um livro fisicamente, mas você não tem isso no sistema patrimonial. Pode ter até às vezes no Pérgamo, mas aqui o enfoque é o SISAP. Quando você joga para fazer a classificação de inventário, ele não aparece lá. Seja porque ele não está cadastrado no SISAP, seja porque ele está numa outra sigla que não a da SDC. Então a gente vai fazer a regularização dessa busca positiva e isso a gente vai ver em detalhes no sistema quando a Bárbara for ministrar a parte prática, tá? Bom, agora, gente, vamos passar aqui para classificação primária. Bom, a gente falou do levantamento, né, das formas de levantamento físico, falou aqui das duas buscas que a gente vai ter para poder fazer a classificação no sistema. Agora a gente vai ver o seguinte, você tem duas formas de fazer a classificação, tá? A gente chama de classificação primária, eu vou fazer só uma correspondência aqui para vocês poderem linkar as coisas e entender, tá? A classificação primária, ela está ligada à busca regular, ou seja, eu vou entrar no sistema e vou classificar o que está na minha listagem do Pérgamo e está no SISAP. E aí eu vou usar uma tela específica dentro do SISAP que vai ser abordada na parte prática para fazer essa classificação. Nessa classificação secundária aqui é a busca positiva, é uma outra tela dentro do inventário em que a gente vai fazer a regularização desses bens da busca positiva que nós já detalhamos aqui, né? O bem está tombado, tem no SISAP, mas não está vinculado à SDC, o bem não tem tombamento, tem 2 tombamentos, então são situações anômalas, tá, que fogem à regra, né? Vamos dizer assim. Então isso estaria aqui na busca positiva. Vamos iniciar então a classificação primária, que é a busca regular. E dentro dessa classificação primária, a gente tem alguns status de classificação que vão poder ser detectados para vocês fazerem a... Eles foram mapeados na realidade. Óbvio que pode surgir uma outra situação que a gente não mapeou e que vai ter que ajustar depois no sistema, mas eu acredito que isso aqui encampa, se não todas, a maior parte das situações práticas do inventário que vocês vão identificar, tá? Bom, então fiz todo o meu trabalho, levantei a documentação, verifiquei lá na listagem do Pérgamo, né, esses bens estão lá no SISAP, está tudo direitinho, então eu vou fazer a classificação. Quais são os status de classificação que a gente vai poder utilizar para esses bens? Eu tenho o status regular. Esse status regular ele é usado para a seguinte situação. São classificados os bens que constam na lista inicial do inventário e que foram devidamente identificados. Então, o regular é o que está certinho, tá? Ele está no Pérgamo, ele está no SISAP e a gente só vai dizer que ele está regular no sistema. Vai dar, classifica regular. Tem um campo de observação em que você pode incluir uma informação adicional sobre o livro.
Tá? Ah, ele está na estante 1A, no setor tal da biblioteca. Isso é um campo facultativo, mas se vocês precisarem dessa informação para controle interno, vocês podem alimentar nesse campo. Tá? Outro status que vocês vão utilizar, não localizado. Página 6. Nessa classificação, teremos bens que constam na lista inicial do inventário, ou seja, a busca regular, porém simplesmente não foram encontrados. Quanto a este bem ainda, não deve haver informação referente à ocorrência de extravio. O que significa isso aqui? O não localizado é quando o livro realmente sumiu. Estava na estante direitinho, você fez o levantamento, estava lá. No dia seguinte desapareceu. Alguém enfiou no bolso aquilo ali, ou então, não sei, qualquer situação. Não foi uma situação do aluno ter levado o livro e não ter devolvido, não é isso. Ele sumiu mesmo, tá? Você não sabe, ou então você mudou, colocou numa caixa, fez uma mudança, aquilo ali não foi localizado. É para essas situações que vocês vão usar esse status aqui, tá? Extraviado. Aí sim, o extraviado, apesar de conceitualmente próximo do não localizado, ele é usado para um caso específico, em que você sabe quem deu causa àquele extravio. Então, foi um usuário na biblioteca que foi lá, pegou o livro e não devolveu. Você tem o nome dele, tem o registro todinho, não tem? Então, você vai dizer lá, o livro está extraviado por fulano de tal. Pode colocar, tem que colocar o nome do sujeito na observação, porque se a gente não tiver essa informação, a gente não vai ter depois como cobrar a regularização. Porque uma das ideias que eu estou tendo, enquanto gestor de patrimônio, é que depois a gente faça um mapeamento desses usuários que não devolvem o livro, que causa extravio e tudo mais, para a gente poder, não, até para acionar a Prograde e institucionalizar uma política de reposição, porque se já tem uma norma que fala da reposição, institucionalizar isso. Ao invés de ficar lá um por um, vamos cobrar, ligar um por um, por que não faz isso de uma forma institucionalizada? Entendeu? Eu acredito que facilitaria o trabalho de vocês e tornaria o trabalho mais sério, porque hoje funciona meio que na base assim, se o cara devolver, tudo bem. Se ele não devolver, ele vai entrar com uma ação contra a UFO e dizer, não, você não pode me impedir de colar grau. E ele realmente não pode ser impedido, legalmente. O que interessa aqui é, para efeito de classificação, o livro extraviou, eu sei que ele extraviou, ele simplesmente não se perdeu, como está aqui nesse caso. Ele extraviou, eu sei quem deu causa ao extravio, foi um pesquisador, foi um aluno, foi um docente, foi um técnico administrativo que pegou o livro, tá? Ou houve um furto na biblioteca e lavrou-se lá um boletim de ocorrência, tá? Então, tudo isso daqui vai entrar no status de extraviado. Transferido. O transferido, gente, é o seguinte, a gente vai utilizar esse status para os bens que foram movimentados para as outras unidades. No caso do livro, se você fez uma transferência não documentada para outra biblioteca setorial, isso vai constar ainda no seu inventário, na sua listagem, tá? Eu acredito que no caso da SDC, como a maior parte do acervo está vinculado à SDC, não vai ter muito esse caso de transferência, né? Porque está tudo meio que vinculado a uma única sigla. Mas se houver uma situação, vamos supor, que o livro está na biblioteca de vocês e não foi documentada essa transferência, você sabe que aquele livro foi para aquele setor, porque tem um e-mail, porque tem alguma forma de você comprovar, você vai colocar o status transferido, vai dizer para qual biblioteca que foi, ou para um departamento, que às vezes transfere de uma biblioteca para um departamento, né? Vai dizer qual foi a biblioteca ou departamento, vai colocar uma observação da nota de transferência, que não foi processada pelo patrimônio na época, ou de algum e-mail que vocês encaminharam que comprova essa transferência, algum outro documento que foi lavrado na época, tá? E isso vai constar como bem transferido. Esse bem transferido aqui vai ter que ser localizado no lugar onde você informou, senão vai dar cruzamento de status e a gente vai pegar as duas lá e vai falar, vem cá, quem transferiu e quem recebeu. Porque às vezes ocorre a transferência, né? Você transferiu para um outro setor, aí esse outro setor transferiu para outro sem documentar também. Aí o negócio vira um samba do crioulo doido, tá? E ninguém resolve nada. Bom, esse é o status transferido que vai ser usado para classificar no SISAP. Isso aqui já são os status de classificação, tá? Que vocês vão ver na parte prática com a Bárbara. Temos ainda o sobreposto por inversão. Esse foi o caso que eu citei anteriormente, tá? O bem, no sistema ele é uma coisa e no físico ele é outra.
sistema diz que é um livro, ou melhor, o sistema diz que é uma cadeira, estou sendo, assim, usando um exemplo bem grotesco, mas o sistema diz que é uma cadeira e é um livro, tá? No físico. Então, a gente vai ter o que fazer aqui? Vai ter que sobrepor as informações no sistema e na parte prática que a Bárbara vai tratar, ela já vai abordar esse aspecto com vocês. Como que faz essa classificação dentro do sistema. E temos ainda o sobreposto por duplicidade, que é quando você tem mais de um registro patrimonial para um mesmo bem, para um mesmo livro. Então, você vai ter que ver se tem 2 registros nulos, se um registro é válido e o outro não, se os 2 são inválidos, que se não correspondem a livro. Então, a gente vai ter que ver o caso específico e isso vai ser tratado também na hora de fazer a classificação no sistema, tá? E para finalizar, nós temos o status para baixa. O que é esse status para baixa aqui? A gente tem a situação daqueles livros e dos bens em geral que, embora constem na listagem do sistema SISAP, que é o nosso sistema de patrimônio, eles já foram retirados por estarem inservíveis, né? Então, isso vai acontecer para os bens móveis e acredito que para os livros também. Então, o livro ele ficou inutilizado, vocês fizeram aquele termo de inutilização abandono que tem no site, aquilo ali foi retirado, tá? Infestou ou então qualquer outra situação. O livro não tem capacidade não tem possibilidade de ser recuperado, restaurado. É irrecuperável, foi inutilizado. Beleza. Tem uma listagem disso lá com vocês, do pedido de retirada, porque a gente só faz a retirada do material, seja ele livro ou bens em geral, se tiver a listagem assinada pela comissão local, concorda? Então, vocês têm essa documentação e vai informar. Só que para o sistema, isso ainda consta como ativo. Por quê? Porque tem um processo de baixa que tramita pelo CUV, depois ele é planilhado, a gente separa elemento de despesa por elemento de despesa, aliena no sistema, dá a baixa contábil. Isso demora, tá? Não é uma burocracia que a gente quer, porque a lei diz que tem que ter todas essas formalidades, essas etapas. Então, para efeito de inventário, ele vai aparecer no seu inventário. Só que você tem que classificar o status o quê? Para baixa, indicando o documento que foi solicitado essa retirada, tá? Para a gente poder ter esse registro gerencial dentro do sistema. Então, o que vai acontecer no caso de livro, para os livros inutilizados, que foram baixados, mas tudo com documentação para o patrimônio, porque se você não fizer o processo de baixa patrimonial conforme ele tem que ser feito, você pode eliminar ele do seu pérgamo, você pode fazer qualquer tipo de operação interna. Ele vai continuar no nosso inventário, ele só vai ser baixado efetivamente quando você mandar a listagem, ele for retirado e a gente processar essas documentações no patrimônio, tá? Então aqui é só para informar, ó, isso aqui é uma sinalização patrimônio. O sistema está dizendo que ele está comigo, mas eu já pedi a baixa dele nesse documento aqui para vocês, então verifica aí. Então esse bem não vai aparecer no relatório final de processamento, após o trabalho da CAP de migração das informações que vocês lançarem, mas a gente vai ter o registro no sistema de que ele está para baixa. E no momento oportuno, no estágio que o processo daquela baixa chegar na alienação do bem no SISAP, ele vai ser baixado normalmente e não vai constar mais para vocês, tá? Então, esses são, queridas colegas, os status possíveis e previstos para a classificação do inventário online, tá? Esse livro que fica no status não localizado, no terceiro inventário que a gente faz, a gente pode solicitar a baixa. Você vai ter que solicitar a baixa através desses status. Isso, inclusive, vai ser uma ferramenta que vai permitir que a gente filtre o que não está localizado para ver qual o tratamento que a gente vai dar a esses casos, né? Se tem alguma possibilidade de recuperar ou se realmente vai ter que baixar porque não se fez a localização, não vai voltar de jeito algum. Pela nossa norma, tem que aguardar 2 inventários para ver se de repente ele sumiu, mas aparece, entendeu? Não, e tem um outro caso. E tem um outro caso. Como é que é seu nome mesmo? Desculpa. Liza. Ele pode não estar localizado na sua biblioteca setorial, mas pode estar localizado numa de outra. Tá? Na outra biblioteca. Então, como eu falei, o sistema cruza as informações. Você vai classificar aqui que não localizou, mas outra biblioteca localizou. Então, não vai ter que dar baixa nesse bem. Tá? São 4 anos que espera para fazer. A gente vai verificar, institucionalizar um procedimento para poder baixar esses bens não localizados. Mas o que interessa aqui nesse momento, gente, é fazer um retrato atual das bibliotecas de vocês, tá? E classificar de acordo com o status de cada bem, de cada livro, no caso aqui em específico, tá?
Agora, a medida que vai ser adotada, se a gente vai esperar 4 anos, porque tem uma legislação própria, como é que vai proceder, como é que vai cruzar as informações, isso aí é uma outra história. O que interessa aqui é vocês saberem fazer essa classificação, saberem distinguir em que caso usar cada um dos status, para a gente poder ter essas informações e processá-las no período pós-inventário, tá? na pós-janela, vamos dizer assim. E a gente vai, então, gerar um relatório final. O produto disso aqui é o relatório de processamento, então vocês vão fazer todo esse trabalho, vai ser gerado este relatório de processamento de inventário, que vocês não vão precisar imprimir para me mandar, porque isso aí a gente vai fazer no próprio sistema, tá, gente? Imprimir papel hoje em dia é uma prática antisustentável, tá? A gente gera PDF e tem uma coisa chamada PDF pesquisável, que é você dar um Ctrl F e você pesquisar a informação. Esse negócio de ficar imprimindo listas e listas, isso aí não tá com nada, tá? É para mandar em PDF no nosso e-mail, ou a gente vai extrair pelo próprio sistema e vai processar relatório de classificação, é o de vocês, que vocês vão gerar a partir desse trabalho aqui. E a partir daqui a gente vai processar essa informação, processamento, e vai gerar o relatório de inventário da unidade de vocês, tá? Para enviar para a auditoria, para enviar para o DCF, para fazer a baixa contábil, para fazer o acerto contábil nas contas, tá? Então, esse é o objetivo central aqui da explanação. Vocês entenderem como fazer essa classificação e entenderem que tanto para a classificação primária, que é essa busca regular, né? O livro está no CISAP, está no sistema de vocês, quanto para a busca positiva, que é quando o livro está com vocês, mas não está no nosso sistema, ou não está na sigla de vocês, mas tem que ser alterado, o que interessa é, ao final, fazer essa classificação e gerar o relatório para a gente poder processar essas informações. Bom, eu falei da classificação primária, eu vou falar muito rapidamente da classificação secundária, que é a busca positiva. Na busca positiva, como a gente já tinha visto, o livro ele está no físico, mas ele no sistema, ou está no sistema, mas não consta como sendo da sigla de vocês, ou não está cadastrado, né? Basicamente. Então, na busca positiva, que é essa outra etapa da classificação do inventário, a gente tem aqui mapeado as seguintes situações. O status localizado, ele vai ser classificado para aqueles bens que não, embora não conste na lista inicial do inventário, vão ser localizados na busca física, tá? E aí, nesses bens localizados aqui, que é exatamente esse o nome da aba que vocês vão usar para poder fazer a classificação desses bens da busca positiva, a gente vai utilizar basicamente quais status? Sobreposto por inversão, sobreposto por duplicidade. Eu vou colocar aqui e a gente vai ver. Basicamente esses três aqui, tá? O localizado é o quê? Ele tem o número de patrimônio, esse número ele consta no sistema cadastrado, no nosso sistema, como aquele livro, só que ele não está, por algum motivo, na sigla da SDC ou da biblioteca de vocês. Então, vocês vão informar aquele número e vão dizer a sigla da biblioteca em que está. Lembrando, importante, isso aqui é muito importante, tá, gente? Sempre vocês vão buscar no sistema a sigla da biblioteca de vocês /SDC, porque lá vai ter a opção NDC e SDC, porque o NDC ainda está em desativação, né, Bárbara? Então, não classifiquem nada /NDC, porque NDC, gente, já acabou. Agora é tudo SDC, tá? Então, vocês vão simplesmente dizer lá, olha, esse livro aqui que está dizendo que está na Faculdade de Medicina, ele agora está na biblioteca do Instituto Biomédico, por exemplo. Então, vai lá e vai fazer vai colocar essa informação no sistema, salvar. O sobreposto por inversão é o que eu já disse, né? O livro, ele tem um registro divergente, e aí você vai ter que sobrepor os dados desse livro, tá? Duplicidade tem mais de um registro e vai ter o caso específico, né? 2 registros nulos, um registro nulo e um registro válido, 2 registros que não correspondem ao bem. Então vai ter que ser feita caso a caso essa identificação para poder regularizar. Agora vocês podem se perguntar o seguinte: tá, mas esses aqui não são os mesmos status de classificação da busca regular? Sim, só que como
esses bens eles não estão na carga patrimonial de vocês, no sistema, o sistema está em outro lugar, vocês vão ter que entrar em telas distintas, é o que a gente vai ver na parte prática. Por isso é que eu estou fazendo essa abordagem separada aqui, tá? Porque são os mesmos status, as mesmas situações, só que uma tela é para poder classificar o que está na lista de vocês e o sistema diz que é de vocês. Outra é para você fazer a classificação do que está com vocês, mas o sistema diz que não está, o nosso sistema. Aí você tem que entrar nessa tela de inventário localizado para classificar um desses status aqui, localizado, sobreposto por inversão ou duplicidade, tá? Bem, gente, eu estou encerrando então essa parte inicial, teórica. Eu espero que esses conceitos permitam que vocês, na parte prática, compreendam de uma forma mais inteligível, vamos dizer assim, né? Mais clara, né? Clarificada o que realmente vocês vão fazer no sistema. Não tinha como falar de sistema sem falar dessa apostila, né? Porque esses são os conceitos que embasam tudo. Gente, estou encerrando. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, com o Igor, que é o diretor de controle, tá? Vou deixar aqui os e-mails para quem ainda não tem. Esse é o meu e-mail, esse aqui é o e-mail do Igor, que é o diretor de controle patrimonial. Nossos ramais, tá? Meu 2525 do Igor 2526. Nós também temos o canal, né, o Fale Conosco do site, que vocês podem encaminhar qualquer dúvida, a gente esclarece. Mas eu vou pedir só o seguinte, gente, antes de enviar dúvida, dê uma lida no site, porque tem coisa que está lá explícita, a pessoa manda e-mail, gente, desculpa, mas tem coisa que eu respondo assim, olhe o site. Porque dúvida é para você ver o que não tem ali esclarecido e mandar, tá? O que tem já tem que consultar e é auto-instrucional. Hã? Pois não. Oi? Ah, vou botar. Qual é o número, Igor? Além desses canais aqui, a gente tem um outro que é até mais dinâmico, que é um grupo no WhatsApp. Para quem usa o WhatsApp, tá? É um grupo do inventário online, tá? Não é para mandar figurinha, falar do dia, dar bom dia, nada disso. É para tratar especificamente de inventário. Não, porque tem gente que desvirtua o objetivo das coisas, né? Então é só sobre inventário. Se mandar uma pergunta lá que não tem nada a ver, eu vou ignorar, tá? Fala aí, Igor, o número. 9556 9096. Então é só mandar uma mensagem que o Igor vai adicionar vocês, tá? Ao grupo. Temos o site também, como eu tinha colocado inicialmente, só vou pôr aqui mais uma vez, www.patrimonio.uf.br, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que a gente tenha atendido ao objetivo de vocês, de tirar o maior número de dúvidas possível das bibliotecas. Temos esse tirar dúvidas que não se esgota. Se vocês tiverem outras dúvidas, a gente pode enviar para a gente por e-mail, no Zap, que a gente vai complementar esse material para depois fazer uma versão final do tirar dúvida, tá? Desejo a vocês muito sucesso no trabalho. Queria agradecer a presença de vocês e a colaboração na realização desse trabalho, que vai atender a todas as áreas, né? Tanto a vocês para poder ter um controle mais efetivo dos livros, quanto para a gente que vai atender uma demanda legal de regularidade desses inventários dos livros.